Eu sempre odiei o meu corpo. Desde criança, eu sempre tive problemas de aceitação, sempre tive problemas com distorção de imagem e eu tenho raízes na obesidade. Se eu pudesse, nem sei se eu devo dizer esse termo, mas se eu pudesse culpar alguma coisa pelo ódio que eu tenho pelo meu corpo, de fato, seria a obesidade. Eu lido com a obesidade a minha vida toda, desde criança. Eu sempre fui uma criança gordinha, eu fui a adolescente gordinha, eu fui a jovem gordinha e cheguei na vida adulta gordinha. E odiar o meu corpo foi, assim, um dos maiores sabotadores dos meus processos de vida. Eu sempre acreditei que eu não era digna de amar e nem de ser amada, principalmente de ser amada, por conta da obesidade, por conta do meu corpo obeso, do meu corpo gordo. Eu, por muitas vezes, abri mão de muitas viagens por vergonha de ter que expor, de excursões na escola também, por vergonha de ter que expor o meu corpo. Eu sempre fui alguém que usei roupas largas, ou bem assim, que tampavam os braços, as pernas, por vergonha do meu corpo. Então, muitas vezes eu não andei muito bonita, até mesmo porque as roupas de gordo na minha adolescência não era como hoje, a gente usava roupa de velhos. Então, assim, de velhos e sem gosto também, né? Porque tem muita pessoa mais velha andando fashion e chique por aí. Então, o fato de odiar o meu corpo comprometeu o meu florescimento, porque eu nunca me achei digna de nada. De ser amada, de ter um bom emprego, de conquistar um grande lugar de destaque, de ter um nome que as pessoas pudessem me reconhecer. Eu sempre queria ser aquela que ficava atrás de tudo, sabe? E desde criança eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito apaixonada pelo teatro, e eu sempre tive vergonha de me expor, sempre tive vergonha de tudo. E em um dos processos que o Senhor me submeteu de florescer em terra seca, um dos processos, foi de aprender e reaprender a me apaixonar pelo meu próprio corpo. Eu falo aprender porque era algo exclusivo, né? Era algo vivido pela primeira vez. E reaprender a me apaixonar pelo meu próprio corpo porque é algo contínuo. E hoje eu queria contar como que é o processo da obesidade, como que foi o processo da obesidade na minha vida, a obesidade desde a infância, como que a cirurgia bariátrica veio para a minha história como presente de Deus, como que foi a perda de quilos de forma impactante após a bariátrica, como que foi lidar com o excesso de peles, como que foi é, aceitar as cirurgias plásticas na minha história e como que eu lidei também com o reganho de peso. Tudo isso para que eu possa compartilhar com outras pessoas como que foi, como que é, porque é um processo contínuo, o fato de florescer amando o meu corpo. Ah, Ju, então você já chegou no ápice do amor próprio? Não, é um processo. Mas eu já posso contar dos frutos, eu já posso dizer das flores que o Senhor tem me submetido em meio a tantas dores. Bom, como eu contei para vocês, sempre tive problemas muito graves com a rejeição do meu corpo, com a distorção de imagem. E um dos motivos foi a cirurgia, um dos motivos foi a obesidade, e outros motivos foi também os preconceitos que a gente lida, as marcas que as palavras de... Na minha época não havia palavra bullying, né? Mas as chacotas, as zombarias, essas coisas também marcam muito a vida da gente, e você acredita naquelas mentiras como se elas fossem a única verdade que você vai ouvir. Então, aquilo que bate primeiro em você é o que fica. E aí, para desconstruir uma mentira que você ouviu desde de infância, desconstruir essa mentira se torna muito difícil, principalmente porque a gente só vai entender que aquilo é uma mentira quando você está adulto, quando você está um pouco mais maduro, ou seja, depois de muitos anos. Então, desfazer de uma crença limitante que você ouviu na infância, na vida adulta, é um peso muito pesado. E às vezes a gente desiste. Às vezes você não consegue acreditar na verdade sobre você. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma criança gordinha. Eu tenho uma prima que fala que eu nunca fui um bebê, que eu já nasci grande. E ela sempre dizia isso para comentar do meu tamanho, né? Que eu nasci com 55 centímetros, com 2 quilos, acho que 3 quilos e pouquinho. E ali eu já nasci com essa sentença de você nunca foi um bebê. E aí eu pensava assim, desde criança, gente, eu pensava assim, poxa, então minha mãe nunca teve um bebê comigo? Tipo, eu já nasci, eu pensava assim, nossa, então eu nasci numa idade de uma criança de 1 ano. E aí eu fui criando aquela responsabilidade de ter sido um peso nos braços da minha mãe, porque eu era muito gordinha. Minha prima sempre falava isso. Então eu criei isso na minha mente, gente, criança de 4, 5 anos. E ali eu já fui criando aquele senso de que eu era pesada demais, de que eu não podia andar em carrinho de parquinho, que eu não podia andar em bicicleta, que eu não podia andar em velotrol, porque eu era pesada. Olha pra vocês verem o peso das palavras que as crianças carregam. E aí eu fui a criança gordinha, né? Na primeira infância, tudo muito fofo, tudo muito lindo. Hoje a gente entende sobre a obesidade infantil, mas na minha época não havia, né? Essa bandeira da obesidade infantil, então eu era fofa. E minha mãe, ela me vestia como um repolho, gente. Aquele vestido rodado, assim, todo mundo me via e tirava foto. E, nossa, ela é fofa, ela é linda, ela é aquilo. E aí eu fui crescendo gordinha. As causas, né, da obesidade na minha vida.
São genéticas, a família da minha mãe é toda acima do peso, tem todo mundo sobrecarga, sobrepeso. Eu também não tive uma alimentação saudável desde a minha infância. A minha mãe, ela sempre foi. A minha mãe é gordinha, né? Então, na minha casa, essa questão de alimentação saudável é uma coisa que nunca entrou. Tem entrado nos últimos tempos, mas na minha infância nunca entrou. Então, a gente come muito doce, a gente bebe muito. Hoje eu tenho quebrado essas sentenças na minha vida, né? Depois da cirurgia bariátrica, algumas coisas na minha vida mudou. Depois que eu me converti, né, de forma mais madura, eu aprendi a comer para a glória de Deus, ou pelo menos fui confrontada a isso, algumas coisas mudaram. Mas na minha infância, eu nunca tive essa questão de alimentar saudável. Então, a comida sempre foi assim, tá triste? Come. Tá feliz? Come. Festa? Come. Mas come muito. Essa crença, né, cultural que é criada na nossa cabeça. Principalmente quando a gente vem de uma família italiana, de uma família que come muito, que fala muito, que é tudo muito. E aí, eu fui crescendo da infância para a adolescência, a criança gordinha. Só que tem algumas coisas na minha história que me marcam muito, como, por exemplo, o fato de ser uma criança, ali na idade dos 10, 11 anos, criança, né? E não conseguir mais achar roupas para a minha idade. Porque quando eu era pequenininha, vamos supor, eu tinha 5, 6 anos, as roupas de criança de 8, 9 serviam em mim. Quando eu cheguei na idade dos 10, dos 11 anos, as roupas das crianças de 12, de 13 já não serviam em mim. Então eu comecei a ter que usar roupas de pessoas mais velhas. Eu precisei ter costureiras para poder fazer roupas para mim, porque as roupas que serviam não eram roupas de adolescente, né? Eram roupas de adulto e afins. E aí eu tinha que fazer roupas com costureiras. E era horrível fazer roupa com costureira, porque eu tinha a expectativa de que a roupa ia ficar de um jeito e a costureira fazia de outro jeito completamente diferente. Então esse negócio de roupa sempre foi muito frustrante para mim, porque a costureira da minha mãe não era uma excelente costureira. Então eu fazia umas roupas, gente, que eu odiava. E aquilo mexia muito com a minha autoestima. Me fazia muito me comparar com as modelos das roupas que eu via versus a realidade que a roupa ficava em mim. Não somente porque eu era gordinha, mas por falta mesmo de habilidades da costureira. E aí era a costureira que tinha, era a vizinha da gente, né? Enfim. Era o que tinha para aquilo, daquela fase da minha vida. Então, eu sempre fui essa pessoa que cresci com a obesidade na minha história, carregando esse peso de ser gordinha. Na escola, eu sempre fui a criança. Além de ser gordinha, eu também sou muito alta. Então, eu era a criança mais visível da turma, desde criança, por ser muito alta, né? E ali eu era sempre a última da fila, porque além de ser grande, eu também era gordinha. Havia algumas coisas que as meninas mais magrinhas faziam e eu não podia fazer por conta do excesso de peso. Também porque, às vezes, as meninas... Por exemplo, na minha escola, todo 7 de setembro, a gente fazia um desfile. E as meninas da minha sala, elas tinham uma alegoria que elas faziam, que eram ser balizas. Eu nunca fui baliza. Tudo bem que eu também nunca tive um sonho de ser baliza. Mas eles me colocavam sempre junto com os meninos mais velhos, sempre na faixa etária dos meninos que, tipo, tinham 5, 6 anos mais velho do que eu. E aquilo mexia muito comigo. Poxa, por que não me deixavam junto com as outras crianças, com as outras pessoas da minha faixa etária? Então eu sempre fui tratada, por ser grande e gordinha, como alguém que era muito acima da faixa etária. E aquilo me deixava triste, aquilo me deixava fora do meu contexto, como um peixinho fora de água. E aquilo me entristecia. Só que não tinha psicólogo, é um tempo, né, totalmente diferente dos dias de hoje, não tinha psicólogo, não tinha com quem você conversar, você simplesmente aceitava e acatava aquilo e pronto, acabou. E eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de teatro. E teve um teatro na minha escola e eu tava doida pra ter fala, né? Todo mundo que ama teatro, gente, gosta de ter fala. E muita fala, não é uma fala só não, a gente gosta de treinar muita fala, a gente gosta do desafio mesmo. E eu tava com uma alta expectativa de que seria um teatro pra todo mundo, a minha família ia, e afins e afins. E eu, nossa, é agora a minha vez. Aí quando chegou no teatro, eu era a nuvem do teatro. Eles mandaram a gente ir com roupa toda azul, e aí a gente tinha que segurar uma nuvem. Nos ensaios, a gente carregava a nuvem aqui, né, de forma que dava pra ver a nossa cara. Gente, na hora do teatro, a tia da escolinha mandou a gente colocar a nuvem na cara. Eu fiquei segurando uma nuvem de isopor na minha cara. É engraçado, mas o dia foi a pior coisa do mundo. Eu saí daquela peça de teatro prometendo pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer teatro nenhum. E eu não fiz mais teatro na escola. Todas as vezes que tinha teatro, quer participar, Ju? Não quero. Eu fiquei decepcionada. Não somente pelo fato de não ter tido fala, mas por, naquele momento, ser escondida. E ali, eu fiquei muito triste, gente. Olha pra vocês verem, o teatro hoje é o meu amor. É um ministério que eu uso pra servir Jesus. É um dom que ele me deu e hoje eu prego a palavra através do teatro. E desde a infância, né, ali eu fui marcada pra não me aceitar, pra ter a minha identidade de atriz, pra glória de Deus, confrontada, né, e destruída por conta de um preconceito com uma criança grande e gordinha. Eu fui a nuvem, lá atrás do cenário, segurando todo mundo. Então aquilo me deixava muito triste, né? Comprometia o meu florescimento como criança. Eu fui criando ali dentro da minha mente uma crença limitante de que eu tinha que ficar sempre escondida, de que eu nunca podia ter o papel principal, que eu tinha que ter pouca fala, que eu tinha que ser sempre a última da fila. Eu não gerei em mim espírito de competitividade. O que sobrar pra mim é isso aí mesmo. Eu sempre fui muito esforçada, muito inteligente, no sentido de sempre gostei de ler, de fazer para casa. Então eu sempre buscava me destacar na escola por outros méritos, né? Pelo mérito de ser uma excelente aluna. E de fato eu sempre fui realmente uma excelente aluna nesse sentido.
Só que havia uma tristeza dentro do meu coração, porque a gente se compara com a coleguinha do lado, com a outra, e você sabe quem você é. Ali na escola, algumas meninas não me aceitavam. Por eu ser grande demais, e além de grande gordinha, era como se eu estivesse fora da minha série, entende? Eu tava na primeira série, eu tinha o tamanho dos meninos de segunda e terceira série. Então as meninas da minha série me achavam muito grande, era como se eu fosse uma alienígena no meio delas. E eu era muito aceita pelos meninos homens. Então eu aprendi desde criança a ser a amiga da turma, a amiga dos meninos que todo mundo, que os meninos gostam. E lógico, a gente é criança, você começa a sentir um amorzinho por um aqui, por outro ali, mas eu aprendi a ficar o quê? Calada. Porque eu não podia falar que eu gostava de alguém, porque eu era somente a amiga gordinha de todo mundo, dos meninos. E ali eu fui crescendo com todas as piadas, como eu disse, não tinha psicólogo, não tinha bandeira do bullying, então você aprende a sofrer aqueles preconceitos calada, você chora sozinha. Eu lembro que eu chegava da escola, eu tava com tanta raiva que eu abria uma lata de leite condensado, eu comia um pacote de biscoito de tão ansiosa que eu ficava quando eu chegava da escola, depois que eu sofri os bullies, e aí eu só engordava mais, só engordava mais. E aí, quando eu cheguei na adolescência, a minha mãe me levou no médico, o médico começou a falar comigo que eu tava muito acima do peso, eu tava muito acima do peso mesmo. Então eu vim da infância pra adolescência obesa. Que aí só assim, chega na adolescência, a criança estica, só pro lado que eu estiquei. Eu desenvolvi muito a adolescência. Gente, eu tinha 14 anos de idade, eu estava me preparando pra minha festa de 15 anos, quando eu fui pesar e eu tava com 102 quilos. Eu não esqueço disso. O dia que eu subi na balança, eu tinha passado dos 3 dígitos com 14 anos. Na véspera de aniversário, de 15 anos. E aí, quando eu cheguei na adolescência, né, o médico falou com a minha mãe que eu tinha que fazer atividades físicas, que eu tinha que emagrecer, que eu tava muito acima do peso e tal. E aí, minha mãe começa aí começa a minha luta com a dieta. Começa a minha luta de tentar emagrecer, eu fui fazer dança, aí não gostei muito de dança, fui fazer, como que chama, gente? Hidroginástica. Aí eu saía da academia da hidroginástica com uma amiga minha, que era da escola, e a gente comprava um pacote de pão de queijo. Depois eu fui fazer academia, sempre começava e não dava sequência. Tudo isso é muito nova, né? Na minha adolescência ainda, por volta de uns 13, 14 anos, por ali. E eu era muito gordinha, muito gordinha, muito gordinha, muito gordinha, e aquilo começou a ser um problema. Na adolescência começou a ser um problema, né? Por conta do excesso de peso. E aí eu comecei a ter pressão alta, eu comecei a ter muita suadeira, a pessoa gordinha, ela transpira com um cheiro diferente, né? Aquilo me incomodava, o cheiro debaixo dos braços me incomodava muito. E aí eu comecei a ter uma aparência que eu não gostava muito, né? A gente vê que você é diferente, você começa a se comparar com as outras meninas da sua idade. Então eu olhava as meninas já criando corpo ali, e eu com aquele corpo horroroso, deformado. Era isso que eu dizia pra mim. Não tô falando de um corpo obeso, tô falando do meu corpo. O meu corpo, eu dizia, o meu corpo é horroroso. O corpo da outra que é bonito. Se eu pudesse fazer um pedido pra Deus, seria pra ser magra igual aquela menina. E aí, adolescente, você tem mais vaidade. Eu não conseguia achar roupa. Eu não conseguia achar calça jeans pra ir pra escola. Então a minha calça jeans era tamanho de homem, padrão de homem. Então as meninas todas com a calça bonitinha, né? Eu era boca de sino na época, eu não podia usar roupa assim, porque eu tinha que usar roupas de masculina, né? Roupas masculinas. Os meus uniformes na escola eram uniformes de adulto. Era o uniforme dos meninos do turno da noite. Então aquilo me mexia muito comigo, não achava sapato. Hoje a gente acha numeração 39, 40, 41, 42 com mais facilidade. Mas na minha época não achava sapato número 39, sandália, não achava sandália, gente. De vez em quando você ouvia falar que lá no centro tinha uma cidade. Lá no centro tinha uma loja que vendia número 39 e a gente corria lá e eram sandálias caríssimas, sabe? Não eram baratinhas como as outras eram. Então, assim, era muito triste carregar o fardo da obesidade. E aí eu sempre me senti excluída, eu sempre me senti diferenciada, mas não diferenciada pro bem, né? Não pra algo positivo, mas pra algo muito ruim, pra algo que me deixava como se fosse alguém à parte da sociedade. E aí, na adolescência, começam as amiguinhas da escola a namorar. E lógico que você, por mais que você seja gordinha, você não fica isenta de sentimentos, você se interessa pelos amiguinhos, mas você nunca é interessada por eles. E eu aprendi a ficar calada, eu não podia falar que eu gostava de alguém, né? Eu era amiga dos meninos, eu era amiga da turma, eu era aquela que fazia ponte, que era o pombo correio, né? Entre um e outro. Então eu fui crescendo com essa perspectiva de que eu não sou amada. Na escola, né, ainda na infância, quando uma colega fazia aniversário, as mães dos meninos sempre mandavam presentinhos, né, para as meninas magrinhas. Eu nunca ganhava presentinho. Então ali você começa a entender que você está sendo rejeitado por conta do quê? Qual que é a única coisa que te difere das outras meninas? O meu corpo. Eu sou grande e gorda. Então eu já sabia que é aquilo que me diferenciava delas. E aí eu fui crescendo com esse sofisma, com essa mentira contada pra mim. Você não vai ser amada porque você não é magra. Você não merece receber presentes porque você não é bonita como as outras. Você não merece ter destaque porque você não tem o corpo das suas coleguinhas. E aquilo me feria, só que em silêncio. Eu não tinha pra onde correr. Não era um tempo que você tinha psicóloga. Minha mãe, em casa, na verdade, eu sempre recebi muito amor. Na minha família, em relação aos meus primos, eu nunca vi diferença, né?
Eu sempre fui muito amada como criança, né? Por mais que eu fosse diferente deles também, ali no âmbito da família, era muito familiar, era muito próximo dos meus primos. Então eu não sentia muito isso na minha família. Mas quando eu ficava o quê? Era um domingo em família e 5 dias da semana na escola. Então o impacto que a escola teve na minha história, na minha formação, no complexo de baixa autoestima foi muito maior do que o amor que eu sentia pela família. E é incrível isso, né? Porque o amor que você sente pela família deveria ser o amor que tampa o mundo todo, que te protege de tudo, né? Mas, de fato, eu vivia dentro de uma bolha que minha mãe me colocava, de amor, assim. Mas eu saía dessa bolha, eu ia todos os dias pra escola. E ali eu fui vivendo todos os meus conflitos, né? De criança, de adolescente, e odiando cada vez mais o meu corpo. Tendo, assim, espírito de competitividade dentro de mim. Não de competir com as outras pessoas, de querer, mas de ficar olhando para aquelas coisas. Hoje eu sei que, às vezes, era até uma raiz de inveja, né? Difícil a gente assumir isso. Mas ali eu sabia que eu tava criando dentro de mim inveja do corpo das outras meninas. O que a inveja faz? Faz você acreditar que você não tem, que você não é boa, que você não é competente, que o seu corpo não é necessário e você deseja cobiçar o corpo da outra. Na minha escola, na escola que eu estudava, a gente na época de festa junina, a gente tinha uma gincana para arrecadar prendas. E a minha sala sempre ganhava. A gente sempre, eu também sempre gostei muito de brincadeiras assim, então a minha família sempre ajudava muito. E a gente sempre ganhava um prêmio, né? Quando a gincana finalizava e a gente ganhava. E o prêmio sempre era ir para um clube, sempre era ir para um clube. E eu sempre fazia muito pelas gincanas e quase nunca eu ia nos prêmios, porque eu tinha vergonha de ir para os clubes. E aí eu lembro que eu fui uma vez pro clube com a escola e, assim, foi horrível, sabe? Porque eu entrei na água de calça legging para não poder tirar a parte de baixo, sabe? E aí eu fingi que caí na piscina. Ai, caí na piscina. Eu tava sentada assim no negócio, caí na piscina. Ah, mas você caiu de legging. Ah, porque eu caí. Eu não entrei por querer. E aí eu fiquei o dia inteiro na piscina pra não ter que sair e voltar de novo, gente. É umas coisas que a gente vai lembrando assim, que fala, meu Deus, crianças. Mas pra mim era muito difícil. E aí eu cheguei na fase da adolescência, a fase dos amores, né? A fase das rejeições, onde eles preferem as magrinhas. E ali eu fui entendendo que eu não merecia ser amada. Tive muita dificuldade com o meu corpo. Aí na fase de adolescência, vem as limitações do corpo, né? Em relação à roleta de ônibus, a cadeira de plástico. Ai, meu Deus do céu, como era difícil, como era triste você estar inserido numa sociedade que não está apta pra te aceitar. Que a sociedade em si, ela está apta para aceitar somente as pessoas de um corpo padrão. Então, andar de ônibus pra mim, gente, era terrível, terrível. Eu passava a roleta, assim, querendo voar na roleta, com vergonha. E sempre dava algum problema, então todo mundo te olha e faz comentários, ri. Era, assim, terrível pra mim. E aí a questão das roupas também continuava me machucando muito, porque era um tempo que não tinha moda plus size, então eu ficava muito triste, porque eu sempre fui muito vaidosa. E aí, por não conseguir andar bonita, por não me sentir bonita e por de fato não estar vestida uma roupa bonita, eu sempre tentava me destacar em outras coisas, né? Ou me destacando sendo amiga de todo mundo, ou me destacando sendo a felizona de tudo. Nunca deixava transparecer a minha dor, então eu maquiava a minha dor de outras formas, né? Eu lembro que na adolescência, ali por volta dos 14, 15 anos, eu fazia trabalho na escola pros meninos da minha sala. Tudo isso pra ser aceita, sabe? Como se isso fosse maquiar o fato de ser gorda, me deixasse invisível o fato de ser gorda e destacar só o fato de eu ser muito legal. E isso me fez aceitar muitas migalhas das pessoas, isso me fez, entre aspas, ser aceita de um lado, porque eu fazia parte da turma, né, por ser legal, mas ao mesmo tempo eu era sempre excluída, porque eu nunca estava apta pra me apaixonar ou pra ser alguém que as pessoas gostassem de mim, como homem mesmo. E aí ali eu fui gerando, né, desde a infância, adolescência, aí cheguei na vida adulta, odiando meu corpo, me comparando o tempo todo, odiando comprar roupa, não conseguindo andar do jeito que eu queria andar. E aí comecei a sobrecarregar a saúde, comecei a ter pressão alta, comecei a tomar remédio. E isso a vida toda, tentando inúmeras vezes emagrecer, fazer dietas. Às vezes eu fazia um esforço danado para poder emagrecer 1 quilo. E aquilo me desestimulava. Foi também um tempo que eu comecei a ir em médicos, né? Porque realmente, gente, eu cheguei na fase dos 100 quilos com 14 anos. Com 16 anos eu tava ali com 100 e tantos quilos. Eu cheguei aos 172 quilos. Eu tentava fazer muitas atividades físicas. Aí, quanto mais gordinha, mais difícil fica fazer atividade física. Quanto mais gordinha você tá, mais difícil fica você emagrecer. E ali, aquilo foi assim, me condenando a uma vida de eterno fracasso. Só que eu mantinha-se plena. Na frente de todo mundo, eu era feliz, eu era a companheira, eu era festiva, eu era animada, só que era uma forma que eu encontrei para camuflar as minhas dores, para camuflar os meus complexos de baixa autoestima. E tudo isso de frente do espelho, quando eu me via em foto, quando eu me via em vídeo, eu me odiava, eu denegria minha própria imagem, eu falava mal de mim mesmo, e sempre pensando que eu não era digna do melhor, que eu não era digna de um namoro, que eu não era digna de casamento. Eu sempre criei na minha mente histórias de amor, porque era o máximo que eu conseguia chegar perto de uma história de amor. Às vezes, já grande, eu guardava algumas bonecas, e às vezes eu pegava a boneca no colo e falava, Deus, o máximo que eu vou conseguir segurar uma criança é dos outros ou as minhas bonecas, porque eu tinha me condenado a uma vida de fracasso
perpétuo por conta da obesidade, por conta do excesso de corpo, de gordura no meu corpo. E aquilo era muito triste pra mim. Mas eu maquiava a situação, ninguém nunca percebia de nada. Mas o mais lindo de tudo é que Jesus, ele sempre percebeu. Eu sempre fui uma criança que sempre orei muito. E eu sempre falo com Deus, Deus, eu queria tanto emagrecer. Deus, eu queria tanto tomar um remédio pra emagrecer. Eu queria tanto emagrecer rápido. Sempre quando eu escrevia minhas cartinhas pra Deus, eu escrevia dizendo, Jesus, eu queria emagrecer. Então, era algo que eu levava só pra Jesus. Na minha inocência, na minha infantilidade, do meu jeitinho peculiar, eu sempre contava só pra Jesus o quanto eu queria emagrecer, o quanto eu estava insatisfeita com o meu corpo. E, gente, ele me ouviu. Deus é muito maravilhoso. E aí, quando eu cheguei na fase adulta, por volta dos 18, 19 anos, já na casa dos 172 quilos, eu passei mal, eu tive uma doença, não nada em relação à obesidade, mas eu fui ser consultada por uma clínica geral. E aí a clínica geral viu o meu peso, viu a minha idade, e ela falou, nossa, você tá muito acima do seu peso pra sua idade. E aí ela me encaminhou para uma endócrina. Quando eu cheguei na endócrina, essa endócrina foi e falou pra minha mãe e pra mim, que estávamos ali na sala de consulta, da possibilidade da cirurgia bariátrica, se eu queria um encaminhamento pra cirurgia bariátrica. E eu nunca tinha ouvido falar em cirurgia bariátrica. E aí quando ela contou assim pra minha mãe, não, a gente quer, a minha mãe, que isso, gente, eu não tinha nem condições de querer nada. Era um processo que eu tava vivendo a minha transição, né, pra vida adulta, e ali tava me comprometendo muito, porque eu não tinha prazer em querer arrumar um emprego, eu tinha vergonha de arrumar um emprego, de fazer um curso de digitação, que na época era esse curso de computação. Eu não queria ter muito contato com outros tipos de pessoas, eu tinha acostumado com o meu mundinho, pra mim aquilo era o suficiente, e eu tinha muito vergonha de sair do meu mundinho. E aí, quando a gente entrou na sala dessa endócrina, ela começou a falar da bariátrica, que eu fui conhecer o que era cirurgia de redução do estômago, não conhecia, não era um sonho meu. E aí minha mãe super empolgou, não, a gente quer, o que vai precisar fazer? E aí a minha mãe começou a correr atrás de tudo, né? Correr atrás dos exames, atrás das papeladas, de ter que levar o exame aqui, o pedido ali, porque eu operei pelo SUS na época, alguns anos atrás, e era muito mais difícil. Hoje continua difícil por conta da fila de espera, mas era assim, muitos protocolos, tinha muitos exames, tinha que passar por muitos médicos para poder ser encaminhada para a cirurgia bariátrica. Aí depois tinha outros processos, então assim, esse negócio nunca vai acontecer. E aí minha mãe foi correndo atrás, foi no médico, a gente chegou aí em alguns médicos particulares. Na época a cirurgia custava 25 mil reais, fora outros gastos, né, da cirurgia. E aí na época minha mãe pediu um empréstimo, ela foi no banco para pedir um empréstimo, quando um profeta levantado pelo Senhor falou assim que o Senhor me daria a cirurgia bariátrica. Eu não ia precisar gastar dinheiro, que o Senhor me daria aquilo. Aí a minha mãe meio que recuou da questão do empréstimo, assim, porque eu tava chegando numa situação muito dolorosa, gente. Eu tava assim com uma obesidade nível grau 3, uma morbidade muito grande, tava comprometendo minha locomoção, minha vida, tudo, isso com 18 anos. Então no desespero, minha mãe, não, ela vai fazer cirurgia particular, vamos buscar um empréstimo e tal. E aí quando veio a profecia, né, uma pessoa falando, não conhecia nada da minha história, não sabia que a gente tava mexendo com os papéis da cirurgia. E aí realmente testificou que Deus estava naquele negócio, né? O Senhor falando que ele me daria aquela cirurgia, que não ia precisar gastar dinheiro. E aí a gente foi pra fila do SUS, eu achei que seria no mês seguinte, toda criando altas expectativas, e foi 3 anos e meio depois, eu fiquei 3 anos e meio na fila do SUS, tem gente que pensa que é fácil, mas não é. E aí, eu lembro que quando eu comecei a ter, uma vez eu fui comer um espaguete no meu bairro com uma amiga minha, e eu sentei numa cadeira de plástico e a cadeira quebrou. Foi assim, pra mim, uma humilhação muito grande. Olha que nem tinha muita gente no restaurante, na lanchonete. E aí, quando eu cheguei em casa, nesse dia, depois desse fato, eu orei, eu lembro que eu cheguei em casa e eu coloquei meu joelho no chão, esperei todo mundo dormir, e eu orei assim, eu falei, Deus, agora eu quero essa cirurgia. E aí era uma época de internet de escada, e a gente só podia entrar na internet de madrugada. Eu liguei o computador e eu fui pesquisar na internet, no YouTube, há muito tempo atrás, gente, sobre antes e depois da cirurgia bariátrica. E aí quando eu comecei a ver o antes e o depois dos vídeos, que tinha muitos vídeos na internet, de fotografias, né, das pessoas postando fotos antes e depois, eu fiquei assim, encantada com aquilo, e aí eu comecei a gerar a vontade de também fazer a cirurgia bariátrica. Não somente a minha mãe, mas assim, nos primeiros trâmites, nas partes mais difíceis, que foi buscar ajuda, que foi entrar com os papéis, com a burocracia toda no SUS, no sistema de SUS, foi a minha mãe. Quando eu me despertei pra vontade, eu já tava na fila do SUS. E aí, eu todos os dias, durante muitos anos, né, de espera na fila do SUS, eu entrava na internet, eu ficava salvando, eu tinha uma pasta no meu computador que eu salvava as fotos do antes e depois das pessoas. E aí eu fui criando uma expectativa de começar a usar as roupas que eu queria, então salvava muitas roupas. Quando eu emagrecer, eu vou pedir a costureira, vou arrumar uma costureira boa pra fazer tal roupa. Porque na minha cabeça, gente, aquilo começou a se abrir um universo, um leque de coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. Nunca tinha vivido. Eu nunca fui magrinha, eu não fui uma criança magrinha, engordei na adolescência ou vice-versa. Eu nunca tinha experimentado a vida magra.
E aquilo começou a me criar uma expectativa de gerar um corpo perfeito. Eu vou emagrecer, eu vou ter um corpo perfeito, e não sei o que, não sei lá das quantas, porque eu queria ter um corpo igual das revistas, Capricho, Atrevida, Toda Teen, que eram as revistas da época. Eu queria ter um corpo igual das meninas da novela Malhação, porque aquilo era o padrão de expectativa que eu criava para que eu pudesse ser também. Então, nesse tempo de espera, quando eu comecei a querer, minha expectativa foi: eu vou ter o corpo dos meus sonhos, eu vou ter um corpo perfeito. Fui pra fila da espera. Nesse tempo, faltando tipo uns 2 anos para poder operar, eu comecei a fazer tratamento com a psicóloga e com a nutricionista do SUS. Eu fiz terapia mesmo com a nutricionista antes da cirurgia bariátrica, e essa terapia, assim, foi muito fundamental na minha história. Hoje, eu sei que as pessoas, quando vão operar, tanto pelo SUS quanto particular, elas não fazem a terapia, né? Elas buscam somente o laudo, tanto com a psicóloga quanto com a nutri. No SUS, era um protocolo que a gente tinha que fazer o tempo de espera com esses 2 profissionais. Então, a minha nutricionista, ela era, assim, incrível. Ela era uma nutricionista e uma psicóloga. Porque ela conversava muito comigo sobre alimentação, sobre como que seria o pós-bariátrica, a importância de perder muitos quilos no primeiro ano. Ela falava muito sobre muitas coisas que eu não conhecia, que não tinha acesso à internet, porque ela era nutricionista especialista em bariátrica, né? E eu também fiz tratamento com a psicóloga. Então, a psicóloga me deu tudo que eu precisava saber sobre o excesso de pele. Ela, Ju, você vai emagrecer, vai ter o excesso de pele, vai ficar as pelancas, vai precisar fazer as cirurgias têm as cicatrizes. Elas me deram todo esse amparato. Eu fiz esse trabalho interdisciplinar com as duas, que foi muito importante para o meu processo de espera, para a minha maturidade no processo de espera. E então, eu fui recheada de acesso a essas informações que elas me deram, o que foi me estruturando. Opa, então peraí. Então, esse corpo perfeito que eu vou ter, que eu pensei que eu teria, eu não vou ter, eu vou ter peles. Era uma coisa que eu não tinha me atinado para aquilo ainda. Cirurgia, marcas de uma cirurgia, como assim, como assim? Tudo isso porque elas foram abrindo a minha mente, me dando, né, as informações que eu precisava ter naquele momento. E aí, finalmente, passou os 3 anos e meio de espera, depois de muita dor. Lembrando que, nesses 3 anos e meio de espera, eu engordei ainda mais. Porque a ansiedade de estar esperando alguma coisa que parecia que nunca ia chegar, me deixava comendo mais biscoitos, mais leite condensado, mais farinha láctea, mais refrigerante com pizza. Eu sempre fui muito dessas, né? Então, assim, eu comia emoções. Eu ainda como emoções, né? Mas hoje eu peço que o Senhor me dê esse domínio próprio das minhas emoções, para que eu não coma os rebocos da casa. E aí, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu fiz aquela cirurgia que, na minha época, não era laser, então foi o corte mesmo, que eles fazem a cirurgia ali no corte. Foi uma cirurgia muito radical. Eu tenho o bônus e o ônus, né? Então, assim, pós a bariátrica, eu tive que lidar com corte, que deu um pouquinho de infecção, nada extraordinário assim, mas foi um corte grande, foi um corte profundo. Nos primeiros tempos que você alimenta, né, só de líquido, eu tomava gelatina pra falar chega, e tem hora assim que depois eu fiquei mais de 3 anos sem comer gelatina, de tanto comer gelatina no pós-bariátrico, não conseguia nem ver. A dieta que a nutricionista me deu foi muito restrita, então eu perdi muitos quilos nos primeiros 7 meses, no primeiro ano. Em menos de um mês eu já tinha perdido 15 quilos, lembrando que eu tinha 172 quilos quando eu operei. Eu estava muito acima do peso. O médico pediu sim para que eu pudesse fazer uma reeducação alimentar antes, mas os próprios cirurgiões e meu endócrino chegou à conclusão de que eu não conseguia emagrecer, que realmente se eles me deixassem para emagrecer mais alguns quilos antes da cirurgia, a tendência era eu engordar mais. Então eles, né, assumiram o risco de me colocar na mesa de cirurgia juntamente comigo e com a minha mãe. Assumiram o risco de me operar com aquele peso, que não, teoricamente, era um peso arriscado para a cirurgia, por conta do excesso de pele que eu tinha, do excesso de gorduras que eu tinha. Mas se eu não fizesse a cirurgia, também eu ia engordar mais e eu poderia morrer. Então eles assumiram o risco, a gente também assumiu esse risco, consciente de que a mão de Deus estava me dando aquela cirurgia, né? Porque o Senhor tinha falado que tudo ia dar certo. Fiz a cirurgia, emagreci muito nos primeiros meses, mas eu ainda não me reconhecia. Nos primeiros tempos eu não me reconhecia. Mesmo perdendo, perdi todas as minhas roupas, perdi todos os meus sapatos. Eu comecei a experimentar a perda de peso, né? O meu rosto começou a afinar, era muito nítido nos primeiros meses a diferença, né? Eu lembro que a minha psicóloga falava assim: Ju, não sobe na balança. Você só pode subir na balança no dia que você tiver consulta com a Nutri, porque eu ia ficar bitolada da balança, né? Não sobe na balança, eu quero que você faça montagem das suas fotos, antes e depois, antes e depois. Eu fui proibida pela minha psicóloga a subir na balança, então eu mensurava a perda de peso pelas fotos. Eu colocava a foto gordinha e primeiro mês, segundo mês. Isso que foi o meu mensurar, porque ela falava comigo que eu tinha que ver, né, através dos bons frutos do meu corpo, o quanto aquilo estava sendo benéfico para mim. Então eu fazia as montagens. Eu tenho um monte de montagens de fotos de antes e depois por aí. E então eu fui tendo contato com a Nutri, com a psicóloga depois da cirurgia, que também foi muito fundamental pro meu processo, que me deu muita sustentação, porque a mente da gente bagulha toda. Você tinha um certo tipo de alimentação. Durante 6 meses, é uma dieta muito restrita, que você não pode ter nada. Eu fiquei sem comer doce, eu fiquei sem tomar refrigerante, eu fiquei sem comer sanduíche. Tudo aquilo que era parte da minha rotina eu não podia comer. E elas me fizeram um tratamento de 1 ano e meio antes e 1 ano depois. Então, assim, eu fui muito bem assistida pelo SUS
né? Eu glorifico demais ao Senhor Jesus pelo SUS. Então, o sucesso da minha cirurgia foi muito devido a todos os conhecimentos, informações e apoio que a minha nutricionista e a psicóloga me deu, tanto antes quanto depois da cirurgia bariátrica. E aí eu fui emagrecendo de forma assim, estrondosa, meu corpo foi mudando, só que os meus olhos pra mim mesmo eram os mesmos. Eu lembro que uma vez, bem mais magra, eu passei muito mal, viu, gente, no início da cirurgia bariátrica, não foi esse bônus todos, tem o bônus e tem o ônus. Eu passei muito mal, eu desmaiava, porque o meu corpo, ele era forte e corajoso. E a minha alimentação era raquítica, né, era gelatina, era sopa líquida, porque o estômago estava costurado, não podia comer comida densa. Então, meu corpo grandão, precisando de muita energia, comendo um pouquinho, pá, toda vez eu caía, desmaiava. Uma vez eu caí com a boca na porta, pá, bati e cortei a boca. Perdi muito cabelo, inclusive até hoje meu cabelo não é mais o mesmo. Eu tinha muito volume de cabelo, depois da bariátrica foi embora o cabelo. Minha pele ficou muito ressecada, eu fiquei sem paladar para água durante muitos meses. Eu bebia, me dava alguma insatisfação, um gosto diferente de água. Ai, muda de água, não era a mudança de água, era realmente o meu paladar ficou muito diferenciado. Pele ressecada, perdi unha. E aí eu perdi muita vitamina, né? Hoje eu tomo reposição de vitamina porque pós-bariátrica, minha saúde nunca mais foi a mesma. A minha imunidade baixou, os meus hormônios abaixaram, eu não tenho equilíbrio estático no corpo, então a tendência é eu ter muito frio quando tá frio, eu tenho um frio assim, incrível. Às vezes eu tô toda coberta, tô de meia, meu pé ainda tá gelado, porque são os hormônios que vão dando manutenção pro nosso corpo, a gente perde muito vitamina, isso influencia no sistema endócrino do corpo. Então assim, teve o bônus e teve o ônus, né? Muitos ônus e muitos bônus. E eu lembro que a minha psicóloga falou assim, Ju, coloca na balança. Se ficar meio a meio, tá ok. Tá meio a meio, tá ok. Aí eu sempre punha isso. Poxa, eu perdi muita vitamina, mas também eu tenho mais disposição pra fazer as coisas. Tá meio a meio? Tá. Reposição de vitamina resolve o problema da perda de vitamina? Sim. Ah, o cabelo caiu muito, mas poxa, você consegue agora vestir uma roupa. Meia meia? Meia meia. O que a gente pode fazer pro cabelo? Ah, tomar vitamina ajuda no cabelo. Fazer algumas coisas pra hidratar o cabelo ajuda no crescimento. Então assim, a minha psicóloga, bênção de pessoa, Ana Carolina, ela foi muito esse instrumento de Deus para poder me fazer enxergar pro bônus e pro ônus no mesmo patamar, em um eterno equilíbrio. Senão você surta quando você começa a viver o caos por trás da cirurgia bariátrica. Ai, que palavra dura. Mas gente, tem os bônus. E só quem vive sabe dos bônus. Até porque o corpo da gente vai reagir cada um de uma forma diferente. Então, posteriormente à bariátrica, eu fui colhendo muitos os primeiros bônus, algo que elas tinham me alertado, mas só na prática a gente entende de verdade como é que é. Mas eu também fui experimentando muitos bônus, poder entrar numa loja, vestir roupa e caber na roupa, começar a achar sapato, eu perdi todo o meu guarda-roupa, então eu tive que dar todas as minhas roupas para pessoas gordinhas, porque nem, né, as magrinhas não têm aquelas roupas. Assim, eu fui vivendo um tempo que eu nunca tinha experimentado, só que havia dentro da minha cabeça uma coisinha assim, eu vou chegar no corpo perfeito. Eu vou ter um corpo perfeito, igual das novelas, igual eu tinha criado aquela expectativa desde a espera, desde a infância, na verdade, né, quando eu pedia a Jesus para que eu pudesse emagrecer. Eu vou ter um corpo perfeito. E aí eu fui emagrecendo, foi vindo o excesso de pele, eu olhava o corpo perfeito, olhava as peles e falava, não, essa conta não bate. Então eu não amava meu corpo ainda não chegou do jeito que eu quero. E aí eu fui criando uma expectativa que nunca era preenchida. De ter um corpo perfeito, até porque eu comecei a ter as peles, né? A pele nos braços, na perna, nas coxas, nas costas, na barriga. Por mais que eu tinha emagrecido 70 quilos, 80 quilos, porque eu cheguei a emagrecer 86 quilos, gente, eu era muito gordinha. Por mais que eu cheguei a emagrecer 86 quilos, eu tive muitas peles. Então as peles davam visualmente um resultado que não era... Eu não tinha emagrecido tanto assim. Entende? Porque as peles ocupam espaço, né? Ocupa espaço na barriga, ocupa espaço nas costas, nos braços. Então eu tinha muito disso. De não aceitar aquele corpo que eu estava, por mais que eu já tivesse emagrecido muito, porque eu ainda não tinha chegado no padrão de corpo que eu tinha criado pra mim mesma. Então eu continuei me comparando, eu continuei me rejeitando, eu continuei não querendo usar biquíni, eu continuei escolhendo as roupas que tampavam algumas partes do meu corpo. Mudou muito? Mudou. Mas mudou tudo? Não, não mudou tudo. Porque ainda havia dentro de mim essa alta expectativa de um corpo perfeito que não tinha acontecido ainda. E eu queria que esse corpo acontecesse. E aí, pós a bariátrica, pós a perda de peso, comecei a ter uma vida normal, né? Algumas coisas na minha mente mudaram. Poxa, agora eu vou conquistar os meus sonhos. Eu queria estudar, coisa que obesa eu não queria. Eu queria ter uma profissão, coisa que obesa eu tinha vergonha. Eu quero fazer faculdade, coisa que obesa eu não queria fazer. Coisas pra mim eu queria fazer, mas havia dentro de mim algo ainda. O meu corpo não sendo perfeito, eu sou indigna de amar e de ser amada. Então eu ainda vou ser rejeitada pelos meninos. Quando eu emagreci, eu comecei a me relacionar com algumas pessoas. Mas eu sempre tinha vergonha de aparecer em público com elas, porque eu sempre pensava que elas teriam vergonha de mim.
E aí, por medo dela ter vergonha de mim, eu não queria publicar nada. Eu sempre tive isso de, eu sou discreta. Mas mentira, não era discreta. Eu não queria apresentar aquelas pessoas porque eu tinha vergonha delas terem vergonha de mim. Olha a loucura da minha mente. E ali, gerando essa expectativa do corpo perfeito, né, que eu tava na espera, que não quis fazer cirurgias bariátricas, a cirurgia de reparadora de pele, porque eu tinha muito medo, muita vergonha de ter muitas peles. E aí a minha psicóloga entrou na jogada e falou, Ju, as suas marcas, elas vão contar a sua história, né? Você vai ter que achar graça das suas cicatrizes, elas vão contar uma história, o seu corpo é diferente, o seu processo é diferente, a sua história é diferente, e as cicatrizes vão assinar que você é toda diferente, então aceita que você é diferente. E eu não queria aceitar, eu não queria ter um corte na barriga, eu não queria ter um corte nos braços, eu não queria ter um corte no peito, eu não queria ter um corte nas costas, eu não queria ter um corte, eu queria que meu corpo fosse perfeito, gente. O corpo perfeito não tem marcas. E aí, com muita terapia, então eu aceito fazer cirurgias de reparação de pele. Aí fui submetida, né, ao processo de espera pelo SUS, porque quem faz a cirurgia bariátrica pelo SUS tem direito à cirurgia reparadora de pele. E aí eu fui pra espera, né, depois que eu tinha perdido 70% do peso esperado, eles me encaminharam pra cirurgia de redução de pele na barriga. E aí demorou mais 2 anos. Então foram coisas que foram acontecendo e foram muito, muito longas. Bariátrica aqui, depois de muito tempo, a cirurgia de redução de pele. Então eu tive que aprender a lidar com o excesso de peles, porque se eu estivesse esperando para que a minha vida começasse só quando o meu corpo, entre aspas, se tornasse perfeito, eu não estava vivendo até hoje. Então eu tive que lidar e me adaptar com essa questão do excesso de peles. Lidar e adaptar, porque, por exemplo, adaptar no seguinte sentido. Como eu tinha muita vergonha dos meus braços gordinhos, eu não conseguia usar a blusa de manga. Então eu sempre me adaptava a usar blusas de manguinha pra poder... como se ninguém vesse, né? Mas, tipo assim, na minha cabeça eu tava tampando aquelas partes. Então eu fui me adaptando, e aí eu fui vivendo, fui fazer faculdade, fui fazer tal coisa, fui viver minha vida normal, vida comum, não podia esperar o dia do corpo perfeito chegar. E aí, nesse processo todo, eu me converti, eu tive dependência emocional, eu era muito dependente de uma pessoa, por ser em processo de emagrecimento, né? Eu comecei a acreditar que aquela pessoa que se interessou por mim seria a única pessoa no mundo que tinha interessado por mim. Então eu não queria perder ela, mesmo o relacionamento sendo assim, muito tóxico, muito desrespeitoso, né? Cheio de traições. E aí eu aceitava as traições, porque eu pensava assim, gente, ele foi a única pessoa que se interessou por mim, do jeito que eu tô, com essas peles, né? Se eu perder, se eu criar o luxo de terminar esse relacionamento, quem é que vai gostar de mim, sendo que foi só ele que gostou de mim? E aí eu aceitava aquele relacionamento daquela forma, do jeito que tava. Colecionei muitos amores não correspondidos, né, na minha história, então por ele ter gostado de mim, eu aceitava o relacionamento ser desrespeitoso. Pelo menos eu tava com alguém. Então eu tive uma crise de dependência emocional, eu tive crise de ansiedade, eu desenvolvi depressão, tudo isso por conta desse amor não preenchido que eu tentei buscar no mundo. Então, nesse processo de esperas, de cirurgias, de processo de emagrecimento, eu me converti, né, eu busquei Jesus, eu voltei para a igreja, na verdade, e nesse processo o Senhor começou a trabalhar a minha identidade. Eu vou contar em outros vídeos muitas outras processos de cura de complexo de baixa autoestima, mas aqui eu quero me limitar somente nessa questão da bariátrica e do excesso de pele. Então, eu me converti nesse momento e foi onde o Senhor começou a trabalhar em mim a minha identidade em Cristo. E uma coisa que eu preciso falar, gente, que Jesus ele se importa tanto com a gente que ele se importa com a forma como a gente vê o nosso corpo. E eu venho trazendo de muitos tempos, né, essa questão de saber ser tratada por Jesus, para amar e reaprender a amar o meu corpo todos os dias. Mas vamos lá. Me converti, eu fiz a cirurgia da barriga, aí fiquei com a barriga chapada, mas nunca estava satisfeita. Porque que adianta a gente ter a barriga chapada e ter o peito caído, e ter o excesso de pele nos braços, nas pernas? Não, beleza, fiz a cirurgia, mas calma que tem mais, meu corpo ainda não chegou no corpo perfeito. Aí tive a dependência emocional, me converti, mas eu ainda tinha isso dentro de mim. Gente, tá faltando alguma coisa, esse corpo não tá bom, não tá perfeito como da novela, não tá igual das atrizes da revista. Ainda não tô bem, então ainda não sou digna de ser amada. Não sou digna de viver uma vida, né, de alguém que vai se entregar pra alguém, porque quem vai querer uma gorda? Ju, mas você emagreceu 86 quilos, mas as peles estão aqui pra mostrar que eu ainda sou gorda. Eu ficava nessa fissura de que eu ainda não tava perfeita, de que meu corpo ainda não era digno de ser amado. Continuando odiando meu corpo. Isso já em processo de conversão, isso já em processo de restauração de identidade. Mas o meu corpo ainda era um tabu pra mim mesmo. O meu corpo era algo que eu via em fotos e eu provava ou a reprovava. Muito evidente isso em toda a minha história. E era algo muito, muito enraizado em mim. Então, pra mim, criticar o meu corpo era normal. Eu não tinha noção do quanto aquilo estava me prejudicando. Meu complexo de baixa autoestima aumentando, as minhas feridas na alma continuavam abertas, porque aquilo era algo que todos os dias eu me cortava. Todos os dias eu me cortava. Eu mesmo me mutilava.
Aí eu fiz a cirurgia da barriga, né, abdominoplastia, retirei a pele, mas estava insatisfeita porque ainda faltava muita pele para sair do meu corpo. Me converti e, como eu disse pra vocês, o excesso de peles não é algo confortável. Não é uma coisa... Eu ainda tenho muito excesso de peles aqui nos braços, nas pernas e nas costas, que foram as cirurgias que eu ainda não fiz. É algo que chama atenção? É algo que chama atenção. É algo que algumas pessoas perguntam? É algo que algumas pessoas perguntam. É algo que, se eu for parar pra esperar, pra poder fazer tudo, eu nunca mais vou sair de casa? Eu nunca mais vou sair de casa. Então, a minha psicóloga, ela me ajudou muito a aprender a lidar e me adaptar com as peles, a entender que, Ju, você vai operar, mas não é nesse tempo proposto, então você não pode perder os tempos da sua vida. Vai viver. Então eu aprendi a viver. E é uma coisa que me incomoda? É uma coisa que me incomoda. Muito mais estético do que saúde, tá, gente? Não pesa, não atrapalha. No meu caso, não assa. As pernas assavam muito antes, mas hoje não mais. Mas não é uma coisa que além do estético, me atrapalha. Então, quando você veste uma roupa, as banhinhas das costas ficam evidentes, as pernas, né? Eu tenho muito excesso de pele nas coxas, nos braços. Então, assim, é algo que esteticamente me incomoda. Mas eu estou esperando as cirurgias. Então, eu preciso aprender a lidar e me adaptar com aquilo que não é algo agradável no meu corpo ainda, mas é algo que eu levo todos os dias pra Deus. Senhor, eu ainda sinto insatisfação no meu corpo. E aí eu pensava assim, eu só vou poder me relacionar com alguém no dia que meu corpo estiver todo operado. Então, o que eu fiz? Criei uma alta expectativa no quê? Nas cirurgias. Então, eu só vou ser linda e maravilhosa, digna de ser amada, quando eu estiver toda plastificada. Aí eu fiz as cirurgias, uma espera de um Deus na minha história. Comecei a idolatrar o fato de que só cirurgias me fariam ser linda, sabe? Como se eu desse a glória de um corpo para o médico, para o cirurgião plástico. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Tipo, você não vai... No sentido assim, o Senhor começou a tratar a minha aceitação antes de ser toda plastificada. Porque senão eu seria alguém que condicionaria a minha beleza, a minha felicidade às cirurgias plásticas ou à bariátrica. E o Senhor queria que eu fosse feliz e satisfeita em quem eu sou, no padrão que eu sou. Excesso de pele me incomoda, não é esteticamente confortável, não é algo bonito, não é um troféu. Hoje, gente, eu amo as minhas cicatrizes. Hoje eu já fiz a cirurgia da barriga e fiz a cirurgia dos seios com prótese. Então eu tenho as cirurgias, né? Até porque a minha cirurgia com prótese, ela tem um corte que vem até aqui. Porque todo mundo que faz a cirurgia do silicone é o cortezinho no bico do peito e aqui é onde que entra o silicone, né? Aqui. Mas como eu tinha muita pele aqui, eu também tenho uma cicatriz que vem até aqui. Então, eu sou cheia de cicatrizes e eu super amo elas. Nossa, só vou mostrar aqui. Mas eu super amo as minhas cicatrizes porque elas contam a minha história. Algo que a psicóloga foi falando comigo. Só que aí tem a questão das peles, né? A médica sempre fala comigo, aprende a lidar, aprende a lidar. Mas foi Jesus que me ensinou a lidar com elas. Porque é muito fácil você ouvir de uma psicóloga, mas difícil você colocar em prática. E foi o Senhor que começou a ministrar no meu coração o quanto eu precisava viver a minha vida sem criar essa alta expectativa de um corpo perfeito na mesa da cirurgia e uma vida de essência, de princípios, de valores em mim mesma. E aí, o tempo foi passando, as cirurgias foram demorando a chegar. A primeira que aconteceu foi a abdominoplastia 2 anos depois que eu fiz a cirurgia bariátrica. E durante esses depois da cirurgia bariátrica, eu tive um reganho de peso, né? 5 anos, 6 anos depois, veio a pandemia, e na pandemia eu comecei a reganhar peso. Eu tinha uma vida de atividade física, de alimentação regrada. Na pandemia eu chutei o balde. E aí comecei desde então a ter reganho de peso. Mas eu já tinha sido operada, hoje tem quase uma década. Então, 5, 6 anos depois da bariátrica, eu comecei a reganhar peso. De acordo com os médicos, esse reganho de peso ele é normal, entre aspas, até 10 quilos, por conta da mudança de alimentação, do tempo, da idade. Então, esse reganho de peso ele tende a ser normal. E como eu me descuidei, eu não cuidei, né, pós a pandemia, esse reganho de peso veio na faixa etária ali dos 15 quilos, mais 15 quilos, né? E aí eu comecei a ter que lidar com o reganho de peso. Meu Deus, o que aconteceu comigo, Senhor? Perdi a cirurgia, comecei a ficar desesperada. E aí eu percebi que eu estava voltando para um lugar onde eu tinha orado para Deus me tirar. Além de voltar para a obesidade, né, o reganho dos 15 quilos, para minha mente sabotadora. Para minha mente que dizia que porque eu não sou magra, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, eu não sou digna de viver coisas grandes na presença do Senhor. E aí eu comecei a me sabotar de novo, comecei a me denegrir, Na verdade, eu nunca fui alguém fã do meu corpo, né? Por mais que eu emagreci, por mais que eu fiz a cirurgia de retirada de pele da barriga, que aumentou muito a minha autoestima, embora tenha aumentado, não me foi suficiente para me sentir segura com o corpo que eu tenho. E aí eu sempre trouxe na minha vida, na minha alma, na minha história, essa marca de rejeição do meu próprio corpo. Eu não aceitava o meu corpo. E, no meio disso tudo, eu tinha vivido muitas experiências com o Senhor, né? Eu já tinha me convertido, já estava ali mais madura na fé.
Só que pra mim, gente, Deus, ele tava tão ocupado com outras coisas que eu nunca tinha chegado pra Deus e falado com ele nessa altura do campeonato, madura, convertida, com uma fé mais enraizada no Senhor. Eu nunca tinha falado com Deus sobre o tanto que eu odiava o meu corpo. Eu nunca tinha esclarecido, chegado mesmo em oração. Eu sempre falei que Deus quer emagrecer, mas eu nunca tinha tido Jesus como esse amigo, esse socorro bem presente, pra contar pra ele o fato de que, Deus, eu não me acho digna de ser amada por conta do meu corpo, por conta da obesidade. Eu nunca tinha falado isso com Deus. Eu achava que isso era tipo um pensamento que tinha que ficar só entre eu e eu mesma, até porque eu nunca tinha compartilhado com ninguém isso também. Com nenhuma amiga, com ninguém, gente, com ninguém. Você percebe que você está vivendo o processo de cura com o Senhor quando você começa a falar daquilo que você nunca falava. E aí você entende que cada vez que você coloca, que você expressa, que você põe pra fora, significa que Deus está te deixando menos destravada. E eu era completamente travada. E essa questão de nunca falar que eu não me sentia digna de ser amada, ninguém nunca sabia disso. Nunca. E aí foi quando eu comecei a falar com Deus, sabe? Na verdade, eu comecei a sentir um convite para que eu pudesse falar com Deus aquilo que me doía. Poxa, Jesus, eu já passei por tantos processos, eu tô servindo o Senhor na sua casa, eu já me converti, eu já deixei toda a minha vida de pecado para trás. Eu já não sou mais a mesma de alguns anos, eu não uso mais as vestes que eu usava, eu não faço as coisas que eu fazia, eu não vou nos lugares que eu ia, eu não tenho convívio com as pessoas, eu renunciei toda a minha vida, eu sirvo o Senhor, eu fazia curso de teologia, eu servia a igreja com excelência, mas havia dentro de mim uma insatisfação muito grande referente ao meu corpo. E isso comprometia o meu processo de florescimento. Em meio a tudo isso veio o reganho de peso. Quando veio o reganho de peso, eu fiquei desesperada, porque a sensação que eu tinha é que eu tinha perdido a bariátrica. E aí eu comecei a orar assim, frenético, comecei a me sabotar de novo. E aí foi onde Deus falou assim, para, chega tudo. Você está vivendo esse processo de forma errada. Por quê, gente? Quando o Senhor, ele quer resgatar a nossa identidade, ele não somente quer te apontar o seu futuro profético ministerial. Ele quer que a gente seja corpo, alma e espírito florescendo diante da presença dele. Eu tinha florescido, eu tinha crescido, eu tinha amadurecido, desenvolvido muito na área ministerial. Eu tinha conseguido conquistas de diplomas, eu estava estudando, eu estava conquistando, eu estava avançando, mas havia dentro de mim um segredo que eu não contava nem pra Deus, que era, eu não gosto do meu corpo. Por mais que eu conquiste muitas coisas, por mais que eu seja uma boa que fala da palavra do Senhor, todo mundo me elogiava, todo mundo fazia isso, eu carregava dentro de mim esse peso. Eu não gosto do meu corpo e era exatamente a ferramenta do meu florescimento, é o meu próprio corpo. Então não havia lógico em continuar odiando, foi aonde Deus usou o reganho de peso, esse desespero para ter que emagrecer de novo, essa ansiedade para não ter perdido a cirurgia que eu fiz, essa, como que a gente pode dizer, gente, quando você tá muito fissurado ali, essa bitolagem, né, de querer emagrecer a todo custo, que Deus usou para me parar e falar assim, não, agora você não vai sair, eu não vou te emagrecer como um passo de mágica, eu vou te tratar do jeito que você está, com o seu corpo insatisfeito, eu vou te tratar do jeito que você está. E ali, nessa ansiedade de querer emagrecer, desesperada com o número da balança subindo 15 quilos a mais, foi onde o Senhor me tirou por um tempo. Foi onde o Senhor me consagrou, me separou para um tempo de reconstrução da minha visão sobre o meu próprio corpo. Porque, gente, era muito fácil para mim ter um problema e pedir Deus para cortar esse problema pela raiz. Era muito fácil, sei lá, pedir Deus para abençoar uma cirurgia plástica e arrancar as minhas peles dos braços, das costas, das pernas e criar uma auto-expectativa de que aquilo me daria a satisfação que eu queria ter e ainda não consegui chegar naquela satisfação. Por isso que nesse momento, quando o Senhor começa a me tratar, mesmo depois da bariátrica, mesmo depois da cirurgia plástica, da barriga, dos seios, depois desse tempo que eu comecei a voltar para o lugar onde Deus tinha me tirado, e eu digo que não é sobre engordar, é sobre um lugar de desespero, desse lugar de querer a todo custo emagrecer, de achar que a minha beleza estava, que o meu valor estava em emagrecer, estava no corpo perfeito. Quando o Senhor me tirou para esse tempo de me curar, de me ensinar o meu padrão, Ele usou a palavra dele ao meu favor. Eu estava fazendo um devocional sobre cânticos, sobre cantares. E ali eu lia, né, o Salomão, ele elogiando a Sulamita, de forma assim, aqueles elogios daquele tempo. E eu parei um dia para pensar assim, lendo a palavra do Senhor, assim, Deus, que bonito que Salomão, né, elogia a Sulamita. Nossa, como ele vê ela, os olhos que ele enxerga essa mulher, é bonito demais, né? Nossa, Senhor, que vê aqueles elogios. E aí o Senhor falou algo no meu coração assim, mas você já parou para imaginar como que era a Sulamita? Aí eu, ela deve ser maravilhosa, ela deve ser tipo, uma mulher, na minha mente eu fui criando, né, o padrão de mulher perfeita segundo a minha própria mente. O Senhor falou assim, mas e se ela não fosse bonita segundo os teus olhos? Ela era bonita pra ele. Naquele tempo, gente, o padrão de beleza não é o padrão de beleza de hoje. A gente sabe muito bem que os padrões de beleza, eles se transformam a cada geração, a cada cultura, a cada época. E se a Sulamita não fosse bonita nos padrões de hoje? Mas ela era maravilhosa pra Salomão. E aí, lendo a palavra de Deus, o Senhor falou comigo assim, filha, que padrão que você é? Aí eu falei assim, Deus, mas o meu padrão não se encaixa na... Que padrão que você é? No dia que você descobrir qual é o seu padrão, no dia que você se enxergar com os olhos do padrão que você é,
que você se apaixonar pelo seu padrão, você não vai querer ser igual a ninguém. Você vai amar quem você é, com as peles que você tem, com a cicatriz que você tem. Gente, isso eu lendo a palavra do Senhor. Isso lendo Cantares. Isso lendo Salomão elogiar a Sulamita. O Senhor começou a trabalhar em mim. Qual é o seu padrão, filha? O problema todo é que você se vê no espelho com um padrão que a sociedade continua, por mais que você sabe que isso é errado, você continua se vendo no espelho fora de um padrão. Mas qual é o seu padrão? E aí eu falei, Deus, eu não sei qual é o meu padrão. Porque, amados, qual que é o meu padrão? Eu sou alta, eu tenho um biotipo largo. Eu não vou ser uma mocinha da novela, bonitinha, da cintura fininha. Eu tenho cintura fina, mas eu tenho quadril largo. Qual é o seu padrão? Qual é o seu padrão? Eu comecei a ficar com vergonha dos meus dentes. Comecei a ficar com vergonha do meu próprio sorriso. Deus falou assim, se você perder o seu sorriso, se você ficar neurada com os seus dentes, você não ri mais. O diabo começou a roubar tudo de mim de novo. De novo. Porque eu já tinha passado por um processo com o Senhor de cura na minha identidade. Mas no reganho de peso, o Senhor mostrou que havia raiz em mim de insatisfação. Que eu ainda buscava um corpo perfeito. Agora não era o perfeito como nas novelas. Porque eu já tinha passado por um processo de entender que o meu biotipo era diferente. Mas eu ainda estava buscando um padrão que eu tinha criado uma expectativa para o meu biotipo. E o Senhor falou, você é um padrão. Você não vai criar um padrão. Você já tem um padrão de beleza. Só que você ainda não descobriu esse padrão. Gente, eu lendo Cantares. Um livro de romance. E o Senhor começou a tratar minha autoestima. E quando ele me perguntou, qual é o seu padrão? Eu falei, Jesus, eu não sei qual é o meu padrão. Ele, então você tem que descobrir qual é o seu padrão. Foi onde eu comecei a orar para descobrir qual era o meu padrão. Ju, qual é o seu padrão? Eu ainda estou vivendo um processo de florescimento para aceitar e descobrir o meu padrão. Porque para descobrir o meu padrão, eu preciso aceitar que eu sou fora do padrão. Mas ser fora do padrão, gente, não é um peso, é algo exclusivo. Nós precisamos ser exclusivas. E Deus começou a trabalhar comigo essa questão da exclusividade. Gente, se a Sulamita fosse um padrão de mulher bonita, assim, de todo mundo olhar pra ela, provavelmente ela tinha esse padrão das pessoas, de chamar a atenção das pessoas. Mas a forma como Salomão via ela era uma forma exclusiva. Era uma forma exclusiva. Ser fora do padrão é bom porque você se torna um padrão exclusivo. Eu sou um padrão exclusivo. Agora, você aceita que você é um padrão exclusivo, que você é fora do padrão que você criou pra sua expectativa. Agora eu descobri que padrão exclusivo que é esse. Ai, Ju, como que descobre esse padrão exclusivo? Isso se chama processos de cura de autoestima que nós precisamos passar com o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a levar para Jesus esse nosso dilema, esse nosso conflito interno. E que não pode ser eterno. Ele precisa começar a florescer. Amados, hoje eu oro com todo o meu coração, com toda essa história que eu contei pra vocês, infância obesa, bariátrica, expectativa de um corpo perfeito, perda de peso, bônus da cirurgia bariátrica, excesso de peles, perguntas das pessoas que começam a ver sua pele, que é perguntar por quê? Reganho de peso, foi no reganho de peso que o Senhor começou a me incomodar. Pra que, filha, poxa, eu já te dei a cirurgia bariátrica, eu já te fiz viver processo de cirurgias plásticas, mas parece que existe alguma coisa em você que ainda não foi confrontada. E não adiantava nada, amadas, eu fazer todas as cirurgias plásticas e sair do consultório igual uma múmia, parecendo assim, uma múmiazinha, né, toda enrolada em curativos, mas ainda tem uma expectativa que não tinha sido descobrir qual é o meu padrão. E isso começou a se tornar, assim, a minha oração constante diária. Jesus, me revela qual é o meu padrão. Me revela qual é o meu padrão de beleza, que o meu corpo é diferente, que o meu rosto é diferente, que o meu sorriso é diferente, que minha orelha é diferente, que a minha unha é diferente. E me faz amar as minhas diferenças. Mas não é um amar assim pra me sentir soberba, não. É pra me sentir satisfeita e segura pra ser quem eu sou. E aceitar ser amada, gente. Sabe por quê? O mais difícil de você não ser amada é você não aceitar ser amada. Eu não aceitava ser amada. Se chegar uma pessoa na minha vida e falar assim, Ju, eu te amo. Não me ama. Você não tá vendo minhas peles, você vai ver logo eu tirar minha roupa. Você vai querer... Quero ver mesmo se você vai querer ficar depois que eu ficar pelada. Tô falando pra mulheres, né, eu acho. Mas eu não aceitava isso. Não aceitava ser amada, porque essa auto-expectativa. E na busca por esse padrão por Jesus, que é um processo constante de descobertas. Hoje, gente, eu amo meu sorriso. Coisa que tava me roubando. Eu amo o meu olho meio assim, meio negociado. Não sei explicar, mas eu amo meu olho meio assim. Eu comecei a amar as minhas unhas, até quando elas não estavam feitas. Nossa, minha unha tá cheia de cutícula, mas Deus começou a me dar beleza por mim mesmo. Pequenos detalhes. Eu odiava o meu quadril, porque ele é muito largo. Então, parece muitas vezes que eu sou muito mais gordinha do que às vezes eu tô mesmo, sabe? Assim. E aí eu falei, sabe uma coisa? Amo quadril largo, gente. Amadas, a pessoa de Jesus para as nossas vidas, ela vai ter que nos amar dentro do nosso padrão. Senão a gente vai querer que essa pessoa crie para nós, além do padrão que a gente criou, a gente vai querer também uma pessoa que vai querer um outro padrão de quem eu sou. Se a pessoa gostar de mim, ela tem que gostar de mim como completo, corpo, alma e espírito, e história e marcas e cicatrizes. A gente não gosta dos homens do jeito que eles são? Quando você se encanta por alguém, você não tá ali gostando até do passado sombrio dele? Por que a gente tem tanto medo disso?
Sabe? Isso é raiz em uma loucura que o mundo prega na gente, de que a gente tem que ser perfeito. Nós não somos padrão. Até as mulheres que são padrão são fora do padrão, sabe? Porque muitas delas são cirurgias plásticas. Nada contra cirurgias plásticas. Porque eu sou muito a favor da bariátrica, eu sou muito a favor das cirurgias plásticas, dentro de um padrão de limite. Eu acho que é Deus que puxa a gente pra esse limite, sabe? Pra poder falar assim, filha, eu realmente, se você não tá satisfeita com o excesso de pele nos braços, nós vamos dar um jeitinho nisso. Mas, peraí, você fazer cirurgias pra cá, isso já pode ser excessivo. Então é o Senhor que vai nos dando esse equilíbrio. Sabe, eu tô dando o meu exemplo, mas pode ser que outras pessoas tenham outros exemplos pro Senhor te colocar no padrão de equilíbrio, para que a gente não saia por aí fazendo da cirurgia plástica um Deus de perfeição, como se o fato de sermos criadas pelo Senhor fosse um erro. Então, assim, a cirurgia, a obesidade, ela deformou o meu corpo, né? E as cirurgias plásticas, elas estão ali trabalhando para que o meu corpo seja mais satisfeito em mim, né? Mas existem algumas coisas que a gente quer deformar o nosso corpo. E isso muitas vezes faz com que a gente passe da linha do limite. A cirurgia plástica, o Senhor sempre fala isso comigo, é uma linha muito fina de trilhar. Porque se eu trilhar ela um pouquinho pra cá, eu posso endeusar ela e começar a me olhar como uma criatura que foi feita pelas mãos do Criador de forma muito errada. E isso também não é saudável pra ninguém. Então, o Senhor ele tem me ensinado sobre isso, sabe? Sobre esse equilíbrio, sobre essa dependência e sobre buscar qual é o meu padrão. Desde que eu comecei a orar para Jesus me revelar o meu padrão, eu comecei a me aceitar em pequenos detalhes. Ju, chegou no ápice? Não. E talvez a gente nunca chegue. Mas me descobri, sabe, gostar dos meus pequenos coisas. Eu tenho essa saboneteira aqui, gente. Eu acho coisa mais linda. Comecei a olhar algumas coisas em mim. Eu não tô falando que se você não tem saboneteira, você é feia, não. Talvez você vai ver seu ombro, mas eu tenho o ombro caído, gente. Aí eu falei, Deus, eu preciso consertar o meu ombro. Aí comecei a fazer atividade física para poder colocar o ombro para cima. Porque Deus, ele vai nos dando um olho mais amoroso por nós mesmos. E aquilo que você não gosta, ele também se importa. Mas espera lá. Como que a gente pode reverter essa situação? É só fazer uma cirurgia? É só fazer isso assim, assado? Calma. Tudo faça pra glória de Deus. Até a academia faça pra glória de Deus. Senão vira bitolagem, senão vira neurose, senão vira Deus na nossa vida, senão vira alguém que você coloca toda a expectativa naquilo, como eu coloquei nas cirurgias plásticas e não era verdade. Então, depois que eu comecei a orar para que Deus pudesse me revelar o meu padrão, até uma saboneteira se tornou algo que eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu vejo que meu ombro é mais caído. Então, peraí, Jesus, me ajuda aqui a arrumar esse ombro em nome de Jesus. Porque a beleza da mulher, a gente fala muito de Jesus. Porque Deus é um Deus belo. Porque a mulher é uma criatura de Deus, uma criatura especial que o Senhor Jesus nos fez. A beleza fala do Deus das nossas vidas. Então nós, como mulheres de Cristo, nós não devemos idolatrar e endeusar os nossos corpos, mas aprender a amar os nossos corpos como Jesus ama, a enxergarmos cada vez mais o padrão daquilo que Deus quer revelar pra gente. E isso é uma dádiva que somente nossos processos com Cristo vai poder nos fazer nos sentirmos mais seguras em aceitarmos quem nós somos, para a glória dele. Hoje eu entendo que até quando eu me sinto bem, ou bem vestida, ou bem segura em relação ao meu corpo, eu estou glorificando ele, porque me sentindo bem, eu consigo me posicionar melhor. Me sentindo bem, eu gravo esse vídeo, porque se fosse alguns tempos atrás, eu não conseguiria gravar esse vídeo falando desses processos tão íntimos da minha história, mas porque o Senhor tem dado graça para que eu possa me sentir melhor. Eu estou falando da minha saboneteira. Então, algum tempo atrás eu odiava do meu sorriso, que eu não queria mais abrir a boca para rir, porque eu estava com vergonha dos meus dentes. Deus, gente, ele tem amor para que nós possamos nos amar. A gente não consegue amar sem estar enxertado em Jesus. Eu quero dizer que Deus, ele nos ensina a nos amar. Na proporção que você entende o quanto Deus te ama, quando você sente esse amor por Jesus, você consegue se amar. E você consegue amar o próximo só depois que você se amar. Muitas vezes a gente não se ama, a gente não se cuida e a gente quer fazer pelo outro. A gente está fazendo para suprir alguma coisa. Quantas vezes eu quis fazer pelos outros aquilo que eu não conseguia fazer por mim. Quando eu era mais novinha, eu sempre dava para as minhas amigas roupas. Porque como eu não conseguia comprar pra mim, eu comprava pra elas. Eu presenteava elas com as roupas que eu queria comprar. Por quê? Eu queria suprir no outro aquilo que eu não tinha. Não é que eu deixei de dar de presente pras minhas amigas, mas eu tô usando isso como um exemplo, porque muitas vezes a gente quer dar pro outro, porque você se sente ali tão indigna de algo. Eu ficava tão feliz quando eu via as minhas amigas casando, eu ficava feliz demais. Porque, como eu pensava que eu não teria, eu queria suprir a minha felicidade sendo feliz. Lógico que eu tenho que ser feliz por elas, mas eu também tenho que ser feliz por mim, para que eu possa ter uma felicidade, ao vê-la sendo feliz, genuína, verdadeira, não uma felicidade que supre uma falta dentro de mim. E essa busca por esse padrão, Deus revela qual é o padrão que o Senhor tem para mim, qual é a beleza que o Senhor colocou em mim, é uma busca contínua. Jesus, ele nos revela gradativamente quem somos nós para ele, quem somos nós para nós mesmos, pra gente se enxergar bonito no espelho, começar a enxergar pequenos detalhes de algo que vai começar a te dar segurança. Poxa, eu tenho uma postura bonita, a minha voz, a minha boca bonita de Angelina. Não, igual de Angelina Jolie, não. Minha boca é bonita porque é minha boca mesmo. Você começar a se valorizar em pequenos detalhes.
que vão se tornando muitos detalhes. É como se cada dia que o Senhor desse abrisse os seus olhos, é uma pecinha do quebra-cabeça que vai se montando. Na proporção que você vai ali avançando, orando mais, se satisfazendo nas pequenas descobertas do seu corpo, Deus vai ampliando a sua visão, o seu quebra-cabeça. E um dia a gente vai chegar diante do espelho e vai se sentir tão segura, não para ser amada por outro, não para conseguir fazer uma faculdade, mas para dizer assim: hoje eu entendo que eu nasci para a glória de Deus completa. Hoje eu falo, gente, que eu nasci para a glória de Deus, que o meu corpo é a ferramenta que eu uso para mostrar que Jesus é o meu Senhor. O meu corpo, então como que eu vou regredir, como que eu vou criticar, como que eu vou sabotar a ferramenta que mostra, que comprova que eu nasci para a glória de Deus? Sem um corpo eu tô morta, sem um corpo eu não faço o que eu preciso fazer, eu preciso do meu corpo. Então eu cuido do meu corpo porque eu nasci para a glória de Deus e eu preciso dele funcionando bem. E funcionar bem fala muito de beleza, fala muito de me sentir segura na beleza que Jesus vai abrir os meus olhos. Ele não vai me dar um pó de pirim-pim-pim, vou colocar beleza nessa menina, não. Ele vai só revelar aquilo que sempre esteve dentro da gente. E é uma revelação, amadas, gradativa. Um dia é o seu sorriso, um dia os seus olhos, um dia a sua orelha, um dia a sua saboneteira, um dia as suas unhas, e aí um dia vai ser o quebra-cabeça completo. Jesus, qual é o padrão de beleza que eu sou? Qual é o padrão de beleza que faz com que o Senhor olhe pra mim e me elogie igual Salomão elogiava a Sulamita? Quem era a Sulamita, gente? A gente não tem uma foto dela pra saber se ela era esse padrão de mulher maravilhosa mesmo, não. Mas ela era bonita pelo padrão que Salomão tinha. E quando alguém, se você ainda é solteira, quando alguém te conhecer, ele vai amar o seu padrão. O padrão exclusivo que você é. Olha, eu quero contar muitas outras coisas, os processos que Jesus foi me submetendo. Eu quero contar muitas outras coisas, mas hoje nós ficamos por aqui. Esse é o meu testemunho com a bariátrica, com a perda de peso, com o excesso de peles, com as cirurgias, em um processo de descobrir o meu padrão. Em um processo de pegar o balde que eu chutei, mas não de forma neurótica, mas de forma leve e divertida, porque o meu corpo já passou por muitos processos, já não é mais novinho, mas não significa que ele não merece ser amado. Ficamos por aqui e eu oro para que o Senhor Jesus desperte no seu coração essa dúvida. Qual é o meu padrão? E pergunte ele. E viva essa pergunta todos os dias em oração. Um beijo, gente.